Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Prendeu o microfone. É Humberto? Deixa eu dar uma olhada no programa. Semana que vem eu dou. Muda lá. Boa noite, pessoal. É um grande prazer em recebê-los aqui. Nós já divulgamos isso toda semana, mas vamos continuar divulgando, porque às vezes chegam pessoas que ainda não conhecem os trabalhos da casa, então nós colocamos aqui para divulgar. Então eu vou falar para vocês o que ocorre durante toda a semana em nossa casa. Na segunda-feira nós temos um trabalho de tratamento espiritual e nós começamos com as músicas aqui às 19 horas. Quando fala aqui as músicas começam aqui, não é porque nós somos cantores não, é que nós estamos tentando fazer alguma coisa para que fique harmonioso o ambiente. E nós pedimos para que vocês cantem junto conosco, porque são 4 desafinados aqui querendo que vocês cantem com a gente. Então o que a gente quer é que realmente vocês participem, para que a harmonização do ambiente fique muito legal. E então às 19 horas nós começamos a fazer aqui as nossas desafinação em 4, né? E esperando que vocês participem. Às 20 horas nós começamos a palestra e às 20h50 o passe. Isso na segunda-feira, ok? Na terça-feira o trabalho não é aberto ao público. Aliás, o trabalho é aberto ao público na parte da tarde, às 14h30. Nós fazemos aqui o macarrão fraterno, onde as pessoas que queiram ajudar podem estar aqui, podem ajudar a picar legume, pode ligar o fogo, pode fazer o que quiser, desde com a orientação do chefe, né, que é o seu Valdir. Então ele fica aí dando a orientação para o que fazer. Do Arcélio, né? De terça-feira é o Arcélio. Então aí nós fazemos o macarrão, preparamos ele até às 14h30, porque a entrega é às 17 horas. Então nós fazemos aqui um pedido para aqueles que têm em casa aqueles potinhos de sorvete vazio, mas pode trazer cheio, não tem problema. Esses potinhos nos servem muito, porque o pessoal da cozinha coloca
esse macarrão ou a sopa que é feita dentro desses potes e entrega a essas pessoas que vão chegar aqui, né? Vão pegar o alimento. E aí nós fechamos o trabalho para que às 19h30, é um trabalho só com os trabalhadores da casa, trabalho fechado, e então não dá para vocês participarem. Mas o alimento, a produção do alimento é muito importante. Então nós entregamos a nossa energia, aquele alimento, para que faça bem aqueles que vêm aqui pegar algum potinho com esse macarrão ou com a sopa. Na quarta-feira, o trabalho é aberto. O Livro dos Espíritos, às 20 horas, o pessoal faz o estudo do Livro dos Espíritos e traz aqui a oportunidade para as pessoas que querem participar, chegarem aqui, sentar aí e estudar junto com o pessoal. É muito legal, a turma é muito legal. E aí fazemos aí o estudo do Livro dos Espíritos. E às 21 horas nós fazemos o Obreiros da Vida Eterna. Quem coordena esse trabalho é o Cláudio e o Manu. Eles que coordenam esse trabalho, mas qualquer pessoa que queira participar é só chegar aqui e falar com o Manu: olha, eu quero participar, sentar, ainda tem, pelo que eu sei, tem até um cafezinho, faz bem, aquece o estômago, e a gente faz aí o estudo para que nós conheçamos todas as obras de André Luiz, e aí nós tenhamos também o conhecimento do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira é um trabalho fechado, uma turma que já começou há alguns meses. Nós fazemos o estudo do Livro dos Médiuns e depois o desenvolvimento mediúnico. Esse trabalho é só para um grupo fechado, provavelmente meados do ano que vem, essa turma fecha e entra uma outra. Então, quando nós tivermos aberto essas inscrições, nós falamos para vocês, e quem quiser participar, se inscreve. Vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Na sexta-feira, esse trabalho é o da sopa fraterna, igual ao da terça-feira, só que nós fazemos a sopa, ressaltando aqui a necessidade dos baldinhos lá de sorvete, se vocês trouxerem. E aí nós entregamos para as pessoas, preparamos às 14h30 e entregamos também às 17 horas essa sopa. Reunião pública de psicografia. Nós temos um calendário, né? Então a próxima reunião é dia 26, né? Sexta-feira. Ali está errado, né? Está atrasado o negócio ali. Mas é dia 26 que eu estou olhando ali, ó. Então na sexta-feira, dia 26, aqueles que querem participar da reunião, que quer entregar conseguir de repente receber uma cartinha de um ente querido, logicamente não é igual pastelaria, né? Que a gente chega aqui, eu quero uma carta e tome aí, não, nós vamos estar preparados, nós precisamos estar bem ajustados. Do outro lado de lá também, os nossos irmãozinhos também eles vão estar se preparando para isso, e existe a possibilidade de muitos receberem essa carta. Claro que se ela não receber, né, a pessoa não receber a carta, não fique triste, volte outro dia, porque com certeza no momento certo você vai receber a carta. Tudo tem seu tempo, não é verdade? Então, na sexta-feira, dia 26, nós teremos a reunião pública de psicografia. Recomenda-se chegar às 18h45. Eu, pessoalmente, acho que vocês deveriam chegar aqui mais cedo, porque é uma loucura sexta-feira. Então, se vocês chegarem aqui, sei lá, às 18h30, talvez fique melhor, porque costuma lotar, né? E aí fica todo mundo querendo entregar um nomezinho ali para poder pegar uma cartinha, mas não é uma coisa simples, e aí tem muita gente, e aí vai ficar chateado porque não conseguiu. Então chega um pouquinho mais cedo, com certeza há a possibilidade de você participar desse trabalho sim. E aí, no sábado, nós temos semanalmente, todos os sábados, começa às 8 horas e vai até às 11 horas, aula de violão. É o Renatinho que dá aula. Ele dá aula de violão para criança, para adulto, e aqui, essa turma está toda fechada, então provavelmente não existe a possibilidade de alguém se inscrever. Mas também na hora que tiver uma inscrição para esse curso de violão, a gente vai passar para vocês.
Às 14 horas nós temos a aula do circo com a Dai. A Dai faz a molecada pular aqui de ponta cabeça, subir parede, de costa. E sai daqui muito feliz, além de estar convivendo com outras pessoas, com outras crianças, participa desse trabalho que é muito gostoso. Às 15h30 nós temos a evangelização infantil e às 15h30 também nós temos a mocidade. Então a garotadinha vem aqui, vem escutar histórias, vem fazer desenho, tudo falando de Jesus, porque a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida, né? A moçada, que já é um pouquinho maior, que participa da mocidade, também vem aqui, trabalha, faz alguns trabalhos interessantes, ajuda na casa, também faz parte desse crescimento espiritual. E quinzenalmente, eu não sei se está acontecendo, mas está, né? O estudo do livro do Céu e Inferno. Não. Então, existe aí um estudo do livro do Céu e Inferno, mas pelo motivo de que nós estamos fazendo o trabalho com as camisetas, é isso? Então o Manu não está conseguindo fazer isso, então, mas assim que tiver, nós falamos para vocês e vocês podem participar. É aberto. Também nós fazemos no segundo sábado de cada mês a entrega das cestas básicas, que começa às 7 horas. Nós antes preparamos as cestas, deixamos ali. Aí no outro dia, no sábado cedinho, às 7 horas, nós preparamos um café, um pão, para o pessoal tomar um café, esquentar o estômago, ficar mais alegrinho. E aí depois nós fazemos a entrega das cestas básicas. O portão abre às 8h30. Então, as pessoas que estão inscritas, cadastradas nesse programa, vem, pega a cesta, participa aqui da reunião, tem algumas palestrinhas que possam ajudar as pessoas, traz um pouquinho de alegria, eles tomam um cafezinho e pega a cesta e vai para casa. Nessa última sexta nós entregamos inclusive cobertores, porque o frio está aí, né? E eu acho que nada mais justo de que as pessoas que podem ter uma possibilidade um pouco maior de ajuda, fizeram isso. Nós entregamos aí uma quantidade de cobertores, que foi muito legal. Então essa é a nossa programação da semana, né? Toda essa programação que nós fazemos durante todo esse período. Isso aqui é só um avisinho, porque antigamente nós estacionávamos aqui afora, aqui na frente. E aí começou a dar problema, porque é uma rua particular e, sem dúvida nenhuma, acaba atrapalhando os vizinhos. Então nós pedimos para que todos que viessem aqui não estacionassem mais aqui, nem aqui na rua. Tanto é que o Marquinhos fica lá em cima, com uma 12 na mão, para não deixar ninguém descer. Mas ele pede para que as pessoas estacionem ou na rua de cima, ou dê a volta e estacione aqui atrás. Aí tem uma vielhazinha assim, que se a pessoa passa, sai daqui e já sai praticamente dentro da casa. Por quê? Assim a gente não atrapalha os vizinhos e não tem nenhum problema também. Além do coletor de lixo, quando vem fazer a manobra aqui, ele leva sempre uns 5, 6 carros junto. Então fica mais fácil para ele mexer. Ok? Aqui a nossa vaquinha da construção da Casa Chico. Nós estamos construindo uma nova sede, né? Esse está desatualizado, né? Mas, de qualquer jeito, nós estamos construindo, nós recebemos um terreno de 6 mil e alguma coisa. Quase 7 mil. Quase 7 mil metros, né? E estamos construindo, ele fica aqui perto da creche. A primeira fase já foi, nós já conseguimos fazer a primeira fase, vamos entrar na segunda. E aí nós fizemos uma vaquinha. Isso aqui, quem entra lá no site na página, vaquinha online, e entra no site da casa, vai ver que tem lá uma chavezinha lá, você clica e pode fazer. Eu estou com fome, né? Fazer uma doação. Acho que é R$25, né? Acho que é o mínimo. Mínimo 20. É o mínimo 20. Mas quem quiser depositar 1 milhão, não tem problema. A gente precisa de ajuda porque tudo que nós fazemos aqui é para que a gente possa ajudar as pessoas. E sem essa ajuda, nós nunca vamos fazer. Nós precisamos dessa ajuda para que a gente possa realmente construir
e dar muito mais do que a gente pode dar aqui. Lá vai ter mais conforto, as pessoas vão conseguir sentar sem essa correria de um atropelar o outro, as salas que vai trazer às pessoas, às crianças principalmente, cursos importantes, e por isso que essa construção é muito importante. E traz para nós uma satisfação muito grande, que a gente vê que a coisa está andando e a gente sabe que não é só ajuda física, né? O plano espiritual já está contribuindo bastante com a gente para que a gente possa fazer isso. Então essa vaquinha online, todo mundo que pode doar no mínimo 20, e aí vai de cada um. Essa é uma foto antiga já, né? Já é antiga. Cheio já. Já está. Essas paredes foram levantadas, aqui já encheu de terra, que é para fazer o nivelamento, e agora vai começar a parte das paredes, né? Então, vamos doar o nosso tijolinho para a gente poder construir essa casa. E vai ficar muito legal. Você vê que é um terreno muito grande e que vai dar um atendimento muito bom para a comunidade. Isso aqui já foi a feijoada. Essa feijoada que o Flávio veio trazer. Nós teremos aí, no dia 4/8, a feijoada, que é também para que a gente possa angariar o dinheiro para construir, né? Tudo que nós fazemos aqui, a gente engorda o cara para construir. Então a gente está fazendo uma feijoada muito bem feita, uma feijoada que dá para 3 pessoas, você falou que aquele dia? Eu acho que até 3, até 4 pessoas é isso, viu? É um quilo só de feijoada. Ó, 1 quilo de feijoada. Então uma bela feijoada. Está saindo o kit. Ali está para 2 pessoas, mas aqui a gente já tem a ideia de que vai ser mais, né? Valor de R$50 e vai pegar lá na Kiberlanche, na rua Armando Salles de Oliveira, 275, na São Geral. É uma casa que todo mundo conhece, acho que vai ficar fácil de achar, né? Então vai lá pegar uma feijoada boa, para ficar realmente contente. Esse também é para a nossa construção. Então aqui, tudo que nós fazemos, se temos algo para buscar, é sempre no sentido de buscar aquilo que a casa pode oferecer aos nossos vizinhos, nossos irmãos, aqueles que realmente precisam de tudo isso. Então eu vou pedir a vocês que fechem os olhos agora, para que a gente possa mentalizar Jesus. Sentem confortavelmente. Jesus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, buscando em Ti a força que precisamos para vencer todas as nossas dificuldades, as nossas inseguranças. Sabemos, Senhor Jesus, o quanto somos frágeis, mas precisamos dessa energia, essa força gostosa que Tu derrama sobre nós, e que nós saiamos daqui fortalecidos, para que tudo que nós escutarmos aqui seja uma condição de nos auxiliar em nosso crescimento. Jesus, derrama sobre nós a Tua energia e ajude para que nós, quando saímos daqui, saímos muito melhores do que chegamos. Porque assim, Senhor Jesus, nós temos a certeza de que estamos fazendo exatamente o que Tu queres. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento. Vamos aqui então chamar o Alexandre. Vai ter um violeiro aí. Tomara que não faça a gente passar vergonha, né? Não tão bom quanto você. O nosso irmão Alexandre vem aqui trazer a palavra, trazer algumas coisas que podem nos auxiliar muito. E esse momento é um momento em que nós agradecemos muito, porque ele vem de longe, né? Mais ou menos. Vai quantos quilômetros? Eu sei que aqui. Já é longe. 100 e poucos quilômetros. Então, a gente sabe que o sacrifício que a gente faz para que a gente consiga ir fazer o nosso trabalho. E o Alexandre faz isso. Está vindo aqui nos brindar com as suas palavras, trazendo para a gente um assunto interessante. Tá bom? Eu vou deixar com o Alexandre. Você quer que tira daí? Não, pode deixar.
Eu vou precisar, acho que... É meio. Dá um pouco, só para o telefone, o microfone. Esse aqui você tem que colocar. Então, tá a tradução, né? Isso. Esse aqui vai ter que ser na mão mesmo. Qual deles? Esse aqui. Ah, tá. Som. Ei. Som. Tá ligado? Som. Agora sim. Agora tá. Você tá ligado? Som. Gente, boa noite. Acho que agora tá funcionando? Gente, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Nós já conhecemos a casa, temos alguns amigos muito especiais e em todo lugar, acho que muitos palestrantes que vêm aqui, vocês devem ouvir isso, de que a doutrina nos dá muitas coisas, mas realmente uma delas é a gente conseguir fazer amigos ou reencontrar amigos, como a gente sempre diz. Como a gente sempre comenta, o fato de estarmos espírita hoje, provavelmente todos estamos passando a primeira oportunidade conhecendo a doutrina. Então não deve ser por acaso que nós temos uma afinidade muito grande e com certeza esse reencontro com vários amigos que a gente fez. Alguns pisaram na bola, não estão aqui, vocês já perceberam que os caras me conhecem. Quem já me conhece não veio. Manu, Gustavo, Flávio sumiu, escondeu para não passar vergonha. Então os que são conhecidos já não ficaram. Flávio está lá, está desculpado. Mas é verdade, já esses que eu conheço, que eu falei, não vieram. Então vocês já viram o que sobrou para vocês. Porque os caras que são meu amigo não vêm, você imagina a vergonha. Tá dando para ver o slide, gente? Na verdade vão ser algumas frases. O tema é um tema complicado, mas é um tema que eu acho que nós precisamos falar bastante, principalmente na casa espírita. Aliás, em todos os lugares. Mas na casa espírita a gente percebe que alguns temas que são muito importantes, nós acabamos deixando passar desapercebido, ou a gente dá importância para alguns outros temas que a gente acaba repetindo nas palestras, às vezes por achar que alguns temas são muito simples, ou todo mundo já falou muito. E na semana retrasada eu falei com o Flávio, eu falei, olha, tinham 3 temas, há algum tempo que eu estou tentando mudar uma palestra, eu ia fazer aqui, mas eu falei, não fazer, porque eu falei para o Flávio, pelo amor de Deus, as pessoas enjoaram, que é o perda de entes queridos, que é um tema dentro da casa espírita, e vocês têm o trabalho das cartas aqui, então vocês devem ter noção do quanto que se fala disso. E aí eu sugeri para o Flávio da gente falar sobre 3 opções. Seria perdão, transformação íntima, que eu sei que o Manu fala toda vez com vocês aqui, e suicídio. E o Flávio acabou pedindo para a gente falar, ou tentar falar um pouquinho sobre perdão. Como todos os temas, eu acho extremamente delicado e complicado. Primeiro, porque nós precisamos ter a noção clara, e eu tento deixar muito claro para mim e para as pessoas que nos acompanham, que nós, quem se propõe a fazer palestra, eu acredito que não tenha, ou não deveria ter, a pretensão de tentar ensinar alguma coisa em relação à doutrina espírita. Porque, na verdade, todos esses temas, e às vezes quando a gente começa a estudar um tema para fazer a palestra, normalmente é o tema que mais nós precisamos executar ou colocar em prática ou melhorar. E aí, esse não tem jeito, né? Esse do perdão, eu acredito que a maioria de nós ainda não conseguiu chegar no nível da gente realmente entender e praticar o perdão como o mestre tentou nos ensinar. E aí tem algumas frases, nós vamos conversar um pouquinho, de que a maioria delas a gente já conhece. Deixa eu apresentar, né? O Gabriel, eu não falei nada dele, depois ele fica bravo. Mas o Gai é meu filho, já é a terceira... O telão fica melhor. Tá atrapalhando aqui você? Não, pode ficar. Aqui é eu que estou atrapalhando, né? Não. Ele pra lá, pra você vir, porque o telão na filmagem não tá aparecendo. Não tá aparecendo, então? Rapidinho, então a gente vai... Não, fica sossegado.
Quer que eu traga para cá? Olha o cabo. Aí a gente traz o telão pra cá. Aí não fico na frente, né? Joia. Imagina, melhorou? Dá para ver agora, né? Não, aí vai arrumando. Então, na verdade, o Gá é o responsável. Eu conheço o trabalho de vocês como cidade. O Gá está retomando. O Amigos do Bem em Pederneiras foi o inverso da maioria dos outros centros. O Amigos do Bem começou com uma mocidade e se transformou num centro espírita. E, como todas as casas, a dificuldade com a mocidade é muito grande. Deu uma parada e agora eles estão retomando. E o Gá vai ser um dos responsáveis pelo trabalho. E acho que já é a terceira que está fazendo com a gente, né? Foi pra lá.
Você quer falar de quem que é a música? Porque não é uma música Então, conhecida. a música é essa música, provavelmente ninguém conhece, é até difícil de achar a letra, de achar a cifra dela. Essa música é de um amigo meu, de um pastor que é evangélico, de um amigo meu que fez aula de canto comigo há muito tempo. É uma composição própria dele, de um pessoal, desse rapaz que mora lá em Pederneiras. E ele contando como que ele escreveu a música, é praticamente uma inspiração, praticamente uma psicografia, né? Sem ele mesmo saber o que ele fez. Então, é de um parceiro meu, muito amigo, de muita longa data, e é dele essa música. O nome dele é Adilson Levi. Se vocês quiserem pesquisar, a música chama Mestre, no YouTube. Então, gente, aí nós vamos pegar aqui, ó, primeiro, significa perdoar, né? Nós vamos pegar lá no Hamed, alguns que já conhecem. Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Nesse ponto, eu acho que já começa complicado essa palestra, né? Porque normalmente a gente conseguir entender as dificuldades do outro, inclusive em perdoar os nossos erros ou de alguém, já é complicado. E nós deveríamos tentar nos lembrar o tempo todo de que cada um está num determinado estágio. Às vezes o que é fácil, muito fácil, para um entender, perdoar, conseguir achar que foi um equívoco, que foi um erro, que não foi tão grave, ou que foi tão grave e precisa ser perdoado, nós ainda não temos, né? Normalmente nós sempre achamos que os nossos erros eles não são tão graves e de que eles merecem ou deveriam ser perdoados imediatamente quando a gente assume que errou, que já é uma dificuldade, né? Normalmente é muito complicado a gente assumir que errou. E aí quando a gente consegue assumir que errou, que já é um grande passo no momento que a gente está, nós ainda achamos que o outro deveria nos perdoar de imediato, de pronto. Enquanto nós, normalmente, não é bem assim, né? Mas foi muito grave. Ou pior, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E nós nos tornamos extremamente arrogantes e prepotentes, como se nós tivéssemos a capacidade de entender em que estágio esse amigo, esse inimigo que se transformou para a gente está. Todos estamos no mesmo nível hoje de aprendizado, principalmente moral? Claro que não, né? Então, quer dizer, às vezes, realmente o que nos parece muito grave, um erro que parece imperdoável, eu não aprendi ainda. E me coloco e acho que a maioria das pessoas que eu conheço tem essa grande dificuldade. Além da dificuldade, esse instinto imediato de sempre achar como é que o outro pode ter feito isso. Não é possível que ele fez isso. E nós fazemos, às vezes, coisas muito piores, às vezes escondido, principalmente, né? E nós achamos que nós podemos. E quando pegos em algum tipo de equívoco nesse sentido, nós nos colocamos na situação normalmente de vítima, de coitados, e aí as pessoas precisam nos perdoar. Afinal de contas, foi apenas um deslize. E nós não conseguimos enxergar isso nos outros. Qual que é a dificuldade, né? Se cada um está num momento de aprendizado diferente, em determinados graus, eu tenho esse direito de achar que eu sei o que o outro deveria ter feito ou não. Aí muitos vão pensar assim, mas nós já sabemos muito bem o que é correto e o que é errado. Sabemos. E aí, se sabemos, cumprimos de acordo com o que a nossa consciência já aprendeu em relação ao que é correto ou o que não é. Mas nós queremos sempre esse perdão. Então é só nesse sentido que o Hamed fala. Na verdade, o dia que nós conseguimos entender que cada um está num estágio, fica um pouquinho mais fácil. Não que a gente consiga já, mas fica mais fácil da gente tentar achar que o outro teve o direito do erro, como nós temos o tempo todo, e nós exigimos muitas vezes dos outros esse perdão mais do que imediato. Perdão no cotidiano. Todos somos suscetíveis de erro e por isso mesmo perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Do Emmanuel.
perdoar em positivo para cada hora e todo instante. Aí a Joana... normalmente o Emmanuel é muito mais grosseiro, né? E ela, que normalmente é toda delicada, eles inverteram os papéis, né? Ele veio, tem toda uma floreada, e ela veio e deu uma cacetada. Por que que nós precisamos, do tempo todo, nos preocupar com esse perdão? Por que que nós precisamos estar pronto a toda hora para entender de que o perdão é necessário? Nós conseguimos fazer isso sem esse esforço? Nós já estamos num padrão ou num momento que nós fazemos isso sem pensar muito? Virou uma coisa já nossa? Nós já estamos num ponto de que, ou usando o anterior, né? Nós já estamos no ponto de que não. Ele errou. O Vitinho cometeu um erro, é dele. Está no momento dele, ele vai aprender. Fica tranquilo, está sossegado. Olha, se você precisar de mim, fica tranquilo que nós já chegamos nesse ponto? Claro que não. E qual que é o grande trabalho? O que os dois querem nos dizer nesse sentido? De que desde da pequena atitude até as atitudes que nós, lembrando sempre que nós achamos grandes equívocos, grandes erros, grandes atitudes, o outro pode estar olhando do outro lado e falar, nossa, mas eu só bati no seu carro, não fiz mais nada. Cada um vai ter. E ainda, por essa dificuldade que nós ainda estamos de compreensão, por isso que os dois nos dão essas duas lições, né? Quer dizer, é um esforço diário e para muitos de nós, ou para a maioria, um esforço que quando nós olhamos no espelho e conseguimos, nós chegamos a realmente achar que nós fizemos uma coisa fora do comum. Quando deveria ser uma coisa extremamente natural. Nós precisamos. Quando nós precisamos, nós queremos que isso seja feito e feito de muito bom gosto. Agora, quando pisam no nosso calo, aí o negócio já não é tão simples assim. E se eu consigo perdoar, primeiro eu faço uma propaganda no Facebook, né? Que eu perdoei, que eu sou o cara mais fantástico do mundo, quadrinho pronto, florzinha e tal. E aí, junto com esse monte de coisa que eu postei no Facebook, ainda vem embaixo, né? Perdoei, mas não preciso mais ter contato, né? Tá bom do jeito que ele tá. Quer dizer, então, nós não perdoamos ainda, né? Nós temos ainda... Mas por isso que os dois nos dizem isso. Na verdade, é um exercício diário e um esforço diário para que a gente consiga se aproximar disso. E essa é a melhor. Tem eu não sei se eu posso falar, acho que pode, ninguém vai assistir na internet. Tem um vídeo, eu preciso tomar cuidado, é verdade, que você gosta de transmissão, vocês dão risada, né? Mas a gente não faz, ninguém estava acostumado a ver transmissão. Então, de vez em quando, soltava umas bobagens, umas pérolas, às vezes até o nome de alguém, né? E aí, normalmente, era da família. Então, isso causou alguns problemas. Então, agora eu preciso tomar cuidado. Mas agora a pessoa é famosa, pode. Essa é uma dúvida muito grande. E é esse comentário que eu quero fazer. Perdoar e esquecer, a mesma coisa? Eu pedir perdão e eu esquecer o que aconteceu, são sinônimos, são coisas iguais? Aí o Emmanuel, com a delicadeza de sempre. Para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise ficar sendo lembrado plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. O que ele nos lembra, o Emmanuel, nesse quadrinho dele, né, nessa frase de sempre? Primeiro, se eu não revidar, eu já estou bonzinho? Ele já começou desse jeito, né? Para começar, no perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise ser humilhado, ser lembrado que ele fez a bobagem que ele fez. E aí, no próximo, quando nós vamos emendar até o próximo, para a gente começar do mesmo assunto, que é essa história de esquecer, tem um vídeo que viralizou na internet de um palestrante famoso, de que ele diz,
com todas as letras, ou ele foi muito infeliz no comentário, e de que não, perdoar, você não precisa esquecer o que o outro fez. Gente, pelo amor de Deus, está escrito no Evangelho. Está escrito lá, nós vamos chegar nisso. É esquecer sim. Porque se eu não esqueci, vocês vão concordar comigo que se eu não esqueci, eu não perdoei. Aquilo ainda está guardadinho. Para que normalmente nós guardamos? Que é o pior de tudo. A hora que sobrar, deixa para mim que está guardado. Não é o fato só de não esquecer. Não é que eu não consegui esquecer. Eu guardo, espero o momento. Isso é difícil acontecer em casamento. Normalmente não acontece. Marido e mulher nunca faz isso. Não existe isso. Eu estou pegando o exemplo de outra coisa. Não sei, difícil. Mas, então não é que eu só não quero esquecer. Não é que eu só não esqueci. Eu não quero isso esquecer. Por quê? Porque isso acaba virando um grande trunfo para mim no primeiro momento que acontecer. Olha, eu te traí. Gostaria de que a gente tentasse de novo. Vamos retomar, vamos refazer. Beleza. Vamos. Tranquilo. Vamos começar. Vamos. Esquece a toalha em cima da mesa, da cama. Larga o prato de comida com o forno de micro-ondas aberto. Você vai lembrar das últimas 35 encarnações de todas as 85 mulheres que você foi casado, que você olhou na rua. Eu esqueci? Não, claro que eu não esqueci. E não quer dizer, gente, pelo amor de Deus, porque senão isso pode se transformar também, nós precisamos tomar cuidado até com isso. Isso não quer dizer que nós estamos incentivando, de que, olha, então você pode fazer o quanto que você quiser de bobagem e o outro vai ficar te perdoando, até a hora que... Se eu me propuser, se eu falar para você que eu estou te perdoando, isso precisa ser deixado de lado, isso apagou. Eu não tenho mais isso no meu registro. Vai ficar marcado? Nós não vamos conseguir apagar? Não, apagar nós não vamos. Mas daí para frente, vamos escrever outra história, né? Eu não consegui apagar, mas eu preciso refazer. Eu preciso recomeçar de algum ponto. Eu preciso fazer alguma coisa diferente daquilo que foram os erros cometidos. Porque senão eu vou ficar andando e usando o mesmo papel o tempo inteiro, né? Na verdade, eu não escrevo nada para frente, porque nós vamos ficar atrelado a esse erro que eu me propus a perdoar. Ou então, seja justo e honesto. Olha, não dá para perdoar, eu não consigo ainda. Nós não falamos agora há pouquinho que nós ainda não temos essa capacidade desse perdão tão angelical assim, de conseguir apagar todas as ofensas que nos fizeram, nós não conseguimos ainda. Mas então seja honesto. Olha, para mim não dá, eu não consigo ainda. Então vou continuar me esforçando e tal, mas junto, nem pensar, porque eu vou te matar na primeira chance que tiver. Então é só nesse sentido que a gente precisa tentar fazer. E é claro, e aí nós vamos falar mais para frente disso, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver esse vídeo que eu estou falando, né? E alguém conhecido meu, né? O cara vai descobrir que eu falei tudo isso. Mas nós vamos discutir sobre isso. Então, a misericórdia, que nós vamos emendar o slide do Emmanuel, né? A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. André Luiz. Mas até aí, os dois eram chegados, falavam com o Chico, os dois estão falando a mesma coisa. Misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí está no Evangelho. Aí pode não gostar, ou pode achar que os dois combinaram de falar para o Chico a mesma coisa, o Chico também pegou as duas coisas, não, vamos fazer a mesma coisa para não criar um problema e tal. É claro que nós precisamos esquecer, gente. Isso foi dito para nós. O perdão vai vir junto com esse esquecimento, senão, de fato, eu não perdoei. Ou alguém discorda disso, eu consigo realmente perdoar de coração um erro de alguém e continuar lembrando disso 24 horas por dia. Ou só nas horas que me interessa, que é pior. Então, vem atrelado. E isso foi dito para nós.
O resto, e aí cada um, lógico, vai seguir o que mas se nós vamos seguir o que a doutrina nos orienta, o que Jesus veio nos falar, a codificação veio deixar mais fácil para o entendimento, os dois estão completamente interligados. O perdão aliado a esse esquecimento. Se não, eu não perdoei. Gente, tá dificuldade, não tem coordenação para tudo isso. 3 mãos precisa ter. E agora, nós vamos começar numa outra parte que é extremamente importante e que nós, espíritas, chegamos num determinado ponto que nós achamos que é orgulho ou que é vaidade me perdoar. Como obter o perdão das próprias faltas? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Essa é do Allan Kardec, e isso vira e mexe, está no Facebook. Não sei se alguém já viu isso, com figurinha de flor, tem um monte de coisa lá. Nós devemos, ou nós fazemos isso normalmente? Nós pedimos perdão, principalmente para o Pai, dos erros que nós cometemos? Ou fazemos com a mesma facilidade que nós pedimos para quem nós pisamos na bola aqui encarnado? E nós podemos fazer isso? Lá no finalzinho, não tem lá todas as preces lá no Evangelho? Eu posso? É um direito que eu tenho de pedir perdão para Deus? É ou não? Posso. Devo. Agora, olha o em vermelho o que ele coloca. O tal do vais não peques mais. Né? Aí é aqui que ele está. Então adianta eu pedir o perdão? Nós estamos falando direto do cara, mas vamos pensar com um amigo, com alguém próximo. Adianta eu pedir o perdão? Simples e puro. O outro me olha e fala assim, não, beleza, está perdoado e tal. Vira a esquina de novo. Nós falamos agora um pouquinho de quem acaba optando em ficar junto, casamento ou qualquer coisa do tipo. Te perdoei uma vez, te perdoei 2, te perdoei 3, te perdoei 4. E nós não vamos mudar as atitudes, eu vou continuar cometendo o mesmo erro, o mesmo equívoco de sempre, e você vai ter que ficar me perdoando em relação a isso. Então é nesse sentido que ele está falando. E aqui é o Espírito da Verdade que responde para ele, é 661. Então, na verdade, o que ele está dizendo para a gente? Claro que eu posso pedir, o Pai vai estar sempre, sempre esperando que a gente reconheça que ainda não entendeu. Ainda não está dando, eu não estou conseguindo. O que eu faço? Vai em frente, vai que eu estou segurando, vai que eu estou indo. Agora, se eu não mudar, se eu não transformar as minhas atitudes, se eu não mudar a minha maneira de agir, eu estou falando ao vento, né? Adianta eu pedir perdão de uma coisa que eu não estou, que é o pior, né? Isso é que nem falar para o amigo que não vai beber, né? Adianta eu pedir perdão por uma coisa que eu não achei que realmente foi um equívoco tão sério? Quando eu peço perdão para alguém, olha, você me desculpa, principalmente quando fica uma semana, um mês sem falar, né? Aí fala, deixa eu pedir desculpa. Mas eu pedi desculpa de verdade? Eu entendi que esse meu erro causou um dano? Esse é o primeiro grande passo que nós precisamos entender. Quando eu peço desculpa para alguém, ou quando eu consigo enxergar que eu preciso pedir perdão para alguém, eu já descobri, ou imagino que eu já tenha entendido de que eu cometi uma falha. Eu cometi algo contra ele que causou um estrago pequeno, grande, médio, não interessa. Mas eu já descobri que eu causei, porque se eu estou pedindo perdão... E o que ele fala aqui? Esse perdão serve, principalmente quando nós estamos falando com o Pai direto? Sim, mas olha, e
E aí não tem jeito de esconder, né? Com os outros a gente finge, muda a carinha, faz carinha bonitinha, faz a barba. Com ele não dá. Com ele eu não consigo. Ele não vai. E ele vai. E o pior, aí é que nós precisamos entender. Aí eu estou mentindo para quem? Para o pai ou para mim? Para os dois, né? Para os dois. E o que vai acontecer com isso? Qual é o resultado dessa atitude? Eu não vou mudar em nada. Eu não achei que eu estava errado assim. Eu pedi perdão naquela hora porque eu precisava pedir perdão porque falaram para mim. É que nem tal lá fazer as penitências. Ué, vai lá, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Se arrependeu? Ah, rezo 10 hoje, 10 amanhã, 10. Pode fazer picado, parcelado? Mudei a minha conduta? Me preocupei e a partir daquele momento mudar, tentar fazer com que esse erro não exista mais? Aí o perdão faz sentido. É nisso que ele fala. Se eu fizer o esforço para mudar a minha conduta, para mudar as minhas atitudes, está valendo. Ah, mas nós vamos conseguir? Não sei. Vai depender. Do quê? Da dificuldade que está se apresentando. Ué, eu tenho um vício que eu não consigo me livrar. Estou pedindo ajuda. Vou conseguir, de cara, resolver o meu problema? Não sei. Mas estou me esforçando para que isso não aconteça mais? Então, beleza. Então, aí nós vamos contar. E nós podemos trazer, nós estamos já falando, é isso que eu falo, nós estamos falando direto dele. Mas nós podemos trazer para as nossas realidades do dia a dia. Pô, pisou na bola de novo, cara. Pô, estou te ajudando, mas de novo. Qual é a credibilidade que nós criamos? Com o outro e com a gente, né? Se eu percebo que eu não consigo, alguma coisa precisa mudar. E é a mudança de conduta. Nesse caso específico do perdão, é a mudança de conduta. Senão, não rola. E emendando dele, né, Lei de reabilitação moral. Arrependimento, expiação, reparação. Constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Aí, e está lá no céu e inferno, né? O que ele está falando aqui? De novo. Mais uma vez, né? Adianta eu me arrepender e o outro que se lasque? E eu quero o perdão. É isso que é o pior de nós todos, né? Nós queremos o perdão, nós vimos aqui 8 slides que nós estamos, tem que perdoar. Mas eu fiz um monte de bobagem e quero perdão. Beleza? Beleza. E nós vimos lá até agora, nós temos esse direito. Nós podemos pedir perdão, nós podemos pedir perdão para o pai, pedir perdão para o amigo, para quem quer que seja. E o mal que eu causei? E o estrago que eu fiz na vida do outro? O que eu deixei para o outro com as minhas atitudes? A atitude foi minha, o erro foi meu e eu pedi perdão. E a outra pessoa foi extremamente solícita, entendeu que eu me equivoquei, que eu cometi um erro e pediu perdão. Pronto, resolveu a vida dela. Naquele momento está resolvido o problema dela. Nesse aspecto está resolvido. Ela conseguiu entender e conseguiu me perdoar. Mas e o estrago que eu causei? Muitas vezes moral. Muitas vezes moral. Eu não tenho responsabilidade sobre isso? Claro que eu tenho. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Porque senão aí fica realmente muito fácil. Por isso que eu falo que a doutrina, às vezes as pessoas dão risada, principalmente no estudo, chega dentro do centro espírita, atendimento fraterno, passe, fica 4 semanas tomando passe, fica lindo, maravilhoso em casa, vira um céu, não briga mais com as crianças, dorme a noite inteira. Aí a hora que começa a estudar e começam a vir esses tipos de colocações, opa, mas falaram para mim que a doutrina espírita era extremamente consoladora. E aqui vocês estão falando para mim que eu vou ter que, além de ter que pedir perdão, eu ainda tenho que arrumar bobagem.
Gente, é só uma questão de coerência. O que é justo? Eu simplesmente pedi o perdão, a pessoa conseguiu chegar ao ponto de me perdoar, mas ficou com todo o preju. E não estou falando do material, que o material se vira, embora também vá responder. Mas e o moral? Quando eu destruo moralmente essa pessoa? Quando eu arrebento com a estrutura emocional de uma pessoa? E provavelmente cada um tem um exemplo fácil na cabeça de que já viu, já presenciou, espero que não tenha feito, mas conhece alguém próximo que fez, conhece a vizinha que fez, conhece um primo que fez. Eu tenho que me responsabilizar sobre isso ou não? Claro que sim. Claro que sim. E aí a doutrina realmente, para mim, é encantadora no seguinte sentido. Tem tempo à vontade. Nessa, de preferência. Por quê? Acelera o passo, gente. Preocupação é minha na evolução. O tempo da evolução, o tempo de ser feliz, meu. Quem precisa acelerar, quem precisa mudar o comportamento para ser feliz, sou eu. Agora, eu vou ter que espiar e reparar. E ele é muito feliz, né? Nesse sentido, ó. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Então ele está afirmando que eu vou espiar. Certo? Mas só a reparação pode anular o efeito destruindo a causa. Então eu preciso fazer com que isso seja reparado. Que é o mais difícil para a gente. Que é o mais complicado para a gente. Porque nós, para pedir o perdão, como nós já vimos, nós conseguimos fazer isso com uma velocidade absurda. O problema é só depois, quando a conta chega. E aí a gente acha que a conta não é nossa. Aí o peso é muito grande para pagar. O auto-perdão. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. E, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. Aí, aqui, é que começa que nós estamos finalizando esse bate-papo para a gente tentar aí o que ele quer dizer para a gente. Eu preciso entender que eu me equivoquei. Eu já entendi que isso vai me causar algum mal-estar ou algumas coisas que eu vou ter que reparar em relação a tudo isso. Mas facilita demais as próximas atitudes, os próximos passos. Por quê? Porque se eu já sei quais são os erros, se eu sei quais são as nossas dificuldades, eu sempre brinco que não precise fazer terapia de vida passada. Quando eu falar com a mocidade, principalmente, esquece esse negócio de nossa, mas quais será que são as provas que eu vim passar? Quais será que são as expiações que eu tenho aqui? Pensa, fecha o olho e tenta lembrar. Eu falo para a Ana que é assim, ó, vai na frente do espelho, sozinho, e olha assim, ó, o que é muito difícil para mim? Ah, é muito difícil. Eu já ia falar da sogra, mas eu não posso. É muito difícil conviver com meu tio, tal. O gênio do meu pai é muito difícil. Tem um problema gravíssimo em controlar meu dinheiro. Tem uma tendência absurda de que se alguém não estiver vendo, eu faço tal bobagem. Pronto. Já descobriu, não precisa fazer terapia. Não tem ninguém que faz terapia de passado, psicólogo, já quebra o consultório. Não precisa fazer. Nós não precisamos fazer, gente. A não ser que seja, claro que eu estou brincando, a não ser que seja um trauma muito sério e que isso cause danos, vem causando danos para a gente na nossa existência, no dia a dia, mas os comuns, os erros e as dificuldades que nós temos, são fáceis
É que nós não queremos, né? Nós temos vergonha de olhar para dentro. Ou medo. Mas com certeza nós temos. Se nós fizermos essa autoanálise, nós vamos descobrir fácil e muito rápido quais são as dificuldades, quais são as provas que nós estamos passando, que nós viemos passar. Expiação, mais fácil ainda. Agora, preciso do quê? Preciso entender que as minhas dificuldades, que os meus erros, que as atitudes que eu cometo constantemente, ou não tanto, mas que eu cometo ainda, que eu tenho uma dificuldade muito grande em mudar, elas precisam ser mudadas. E aí é o tal do auto-perdão. Mas eu preciso identificar. Eu preciso identificar quais são essas dificuldades. Eu preciso entender que eu preciso descobrir isso. Aí acaba ficando um pouco mais fácil de eu perdoar o outro. Embora ainda nós sejamos extremamente orgulhosos e vaidosos, quando nós nos cobramos muito, e muitos de nós têm esse problema, nós exigimos demais das nossas atitudes quando nós ainda não estamos preparados para a condição moral que já deveríamos estar, eu consigo pelo menos olhar para o outro com uma facilidade um pouquinho maior, com uma exigência um pouquinho maior. Por quê? Porque eu tirei um pouquinho das minhas costas essa cobrança demasiada, que às vezes nós não estamos ainda preparados para superar. Nós não conseguimos. Lembra lá no comecinho do primeiro slide lá? Eu ainda não consigo, eu não atingi. E aí nós vamos falar assim, ó, e aí nós vamos em palestra espírita, e eu falo, não, mas tem que mudar. Não consigo, tem que mudar, mas não consigo, tem que mudar, não vou mais na casa espírita. Ué, gente, eu não estou conseguindo. São determinadas atitudes ainda que a minha maturidade moral, a minha maturidade espiritual, não me permite. Ah, mas então você está dizendo, Alexandre, que não precisa? Claro que precisa. Nós acabamos de falar que o esforço é diário, contínuo. Mas menos. Tiremos um pouquinho essa cobrança exagerada em relação às nossas dificuldades. Principalmente nesse sentido. Ué, eu ainda não consigo perdoar algumas coisas com a facilidade ou da maneira com que Jesus ensinou. Aí fica mais fácil, né? Para fazer o que Jesus fazia não dá. Mas ele falou que era para fazer. Mas nós ainda não conseguimos, gente. Ainda não dá. Então essa cobrança exagerada nós podemos e devemos dar uma diminuída. Para facilitar não só a nossa continuidade, mas para a gente conseguir, ou pelo menos tentar enxergar o outro com menos rispidez, com menos exigência. Para a gente encerrar, efeitos do perdão. Aí é para todo mundo ir embora feliz. Há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia. Há de solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, corpo físico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Vocês viram que ele foi delicado. Eu peguei uns quadrinhos super delicados do Emmanuel, né? Ele tem umas coisas meio violentas, assim, né? Ele é meio grosseiro. O que ele está tentando nos dizer? Que esse perdão, se nós conseguimos realmente fazer com que isso se torne uma situação que a gente consiga conviver mais leve, que a gente consiga enxergar como uma dificuldade do outro, que a gente consiga enxergar que o outro ainda não conseguiu, que nós ainda não conseguimos, que nós ainda não conseguimos chegar lá, mas e aí para mim é o resumo da história do perdão, e é o medicamento eficaz que faz restabelecer principalmente o nosso equilíbrio espiritual. É nesse sentido que ele nos dá a dica. Gente, era isso que a gente
tinha para conversar. O Gá vai fazer mais uma música para encerrar para a gente. Foi realmente uma alegria muito grande estar com vocês. O tema, na verdade, a gente brinca que cada um dos temas daria para fazer seminário, né, e não palestra, né? Alguns deles, vários, poderia ter vários palestrantes falando, e cada um que levantar e vier dar um depoimento ou fazer um comentário vai vir com uma visão diferente ou algum comentário que venha acrescentar. Mas a ideia era da gente falar um pouquinho de um tema tão difícil, tão complicado, de que a gente ainda tem muita dificuldade até em exercitar, né? E principalmente na hora da gente conseguir olhar para o próximo, olhar para quem está perto da gente, com o olhar que a gente gostaria e a gente gosta de que as pessoas olhem para a gente. Com carinho, entendendo que ainda nós não estamos prontos, mas que nós estamos dispostos a caminhar olhando para o que Jesus nos ensinou. Boa noite. Para encerrar essa música, acho que ela fala um pouquinho do perdão de Deus com a gente. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu esqueci, ó, eu faço propaganda toda vez no estudo e na palestra em Pederneiras, da Perispírito, e aqui eu não fiz. Os caras vão me matar, né? Só baixar o zíper. Só baixar o zíper, fica a camisa. Como abaixo o zíper? Camisa aberta. Ah!